forte é o nosso Deus. Tiago, capítulo 1, meus irmãos, nós vamos dar continuidade. No estudo passado, nós falamos acerca da provação, nos primeiros versículos de Tiago, né? Nós falamos nos versículos 2, 3 e 4 acerca da provação, as provações pelas quais todos nós passamos enquanto crentes, né? E Tiago nos diz que uma vez que a nossa fé ela é provada e aprovada, nós somos então confirmados no Senhor. E esta fé provada nos traz perseverança, não é? E a perseverança ela faz com que sejamos maduros, perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Agora, Tiago vai falar de uma outra virtude. Se a primeira virtude é a perseverança, que nós devemos ter para suportar as provações, né? A segunda virtude é a sabedoria. Então, a perseverança é a capacidade que nós temos de resistir às provas e de sermos aprovados. Em segundo lugar, então, o que fazer quando estamos passando por perseguições, provações, por dificuldades, quando o nosso coração ele está muitas vezes em cima do muro, não é? Dividido, instável, inconstante. E isso pode acontecer, obviamente, na vida cristã, isso pode acontecer com qualquer um de nós, sobretudo quando nós, muitas vezes, nós ficamos em dúvida mesmo de como agir diante de situações complexas, não é, da vida da gente. Quando as coisas estão bem, é mais fácil, naturalmente, você ter uma clareza de propósito. Mas quando você está vivendo dentro de um turbilhão de coisas, né, de dificuldades que a própria vida impõe, que são essas provas de que Tiago fala, é mais difícil você encontrar, digamos, uma cabeça fria, né, uma cabeça fresca, para você ver as coisas com a clareza que elas precisam ser vistas, né? Então, Tiago aqui ele está escrevendo exatamente para irmãos assim, crentes que estavam sendo perseguidos, eles estavam, inclusive, dispersos, né, espalhados. Os irmãos podem ver isso lá no versículo 1, quando ele diz lá, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Então, estava todo mundo espalhado, né? Os crentes estavam espalhados para tudo quanto é lado. E quando eles estão espalhados, eles perdem essa conexão de unidade, né? E, naturalmente, eles vão ser mesmo perseguidos pelas culturas pagãs. Então, é nesse contexto que Tiago nos ensina que nós passaremos por provas. A cultura pagã nos provará, não é? Então, vamos pensar no nosso contexto aqui. Embora a gente não tenha uma perseguição tão radical, né, como, por exemplo, os nossos irmãos de outros países que vivem segundo a segundo, né, atribulados pelas perseguições, mas vamos pensar no nosso contexto brasileiro, num contexto em que nós vivemos também algumas dúvidas em relação à fé cristã, não é? A nossa fé ela é questionada muitas vezes, algumas vezes. Nós enfrentamos uma cultura anticristã, ou seja, cada vez mais a gente percebe as pessoas tentando solidificar e popularizar uma moralidade contrária à Bíblia, né? Em relação à família, em relação a relacionamentos, né, em geral, em relação ao que é certo e ao que é errado, né, a questão da justiça. Então, essa relativização das coisas, quer dizer, uma vez que nós não temos mais valores que são absolutos, persistentes, valores universais, né? Então, nós passamos também a viver estas provas, né? Como viver nesse mundo? Na Bíblia nós temos alguns exemplos assim. Tem um exemplo de José, que foi lá para o Egito e tal, e precisou se adaptar àquela cultura egípcia. Nós temos o exemplo de Daniel, que também foi exilado lá para Babilônia e precisou também experimentar a cultura, né, pagã. E
E nós temos o caso dos nossos irmãos do Novo Testamento, que também estavam agora, né, convertidos ao cristianismo, mas dentro de uma cultura completamente pagã, uma cultura que, pelo contrário, privilegiava, não é, outros deuses, debochava do cristianismo, perseguia aqueles que eram cristãos. Então, o que fazer nesses momentos em que nós estamos enfrentando esse tipo de prova, né? O que é que nós precisamos? E a resposta de Tiago, então, semana passada para nós foi perseverança, não é? E essa semana é sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. E por isso que o texto aí no versículo 5, ele começa assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, agora ele fala a respeito de uma outra virtude, que é a virtude da sabedoria. E é interessante que ele mostra, irmãos, logo no versículo 5, que a sabedoria é uma virtude de que todos nós precisamos. Alguns comentaristas aqui no texto, eles falam que esta maneira de Tiago escrever o versículo 5, quando ele fala, se, porém, alguém necessita de sabedoria, é uma forma irônica de Tiago de dizer o seguinte: olha, existem algumas pessoas no mundo que pensam não precisarem de sabedoria. Quais são essas pessoas? Quando a gente olha lá para o tempo de Jesus, nós vamos ver pessoas desse tipo, né? Pessoas que eram autossuficientes, elas tinham suas próprias respostas, né? Jesus, inclusive, condenou essas pessoas, dizendo, olha, vocês agem conforme seus próprios entendimentos. Quando a gente vai lá para Provérbios, que é o texto, digamos assim, basilar do conceito de sabedoria na Escritura, daqui a pouco a gente vai dar um pulinho lá, vocês vão perceber também que Salomão fala que a sabedoria ela é algo, de fato, necessário para todo ser humano, mas aqueles que desprezam a sabedoria, eles se fazem loucos, né? E o que é o louco na literatura de Provérbios? É uma pessoa que age sem considerar as consequências das suas próprias decisões. É uma pessoa que vive pelo seu próprio entendimento, uma pessoa que se distancia de Deus, que se apostata de Deus e da palavra de Deus, e quer agir conforme a sua própria a sua própria conclusão. Ele raciocina, pensa sobre aquilo e age. E ele não compara esse seu pensamento, não é, essa sua atitude, com aquilo que a Escritura ordena, né? Os irmãos vão se lembrar do texto de Paulo, lá em Filipenses. Paulo fala assim, olha, se tiver alguma coisa que deve ocupar o pensamento de vocês, é algo que seja bom, que seja louvável, que tenha boa fama, não é? Que vá, de fato, produzir a verdadeira virtude. É o que Tiago está dizendo aqui. A pessoa que ignora a necessidade de sabedoria, ela entra num padrão, ou entra numa classificação de uma pessoa que é ímpia. O ímpio é quem? É este que se julga autossuficiente e que despreza a sabedoria que vem de Deus, né? Por isso que Tiago, então, como eu disse, alguns comentaristas falam sobre isso, por isso que Tiago faz essa pegadinha aqui, essa ironia. Se, porém, algum de vós necessita, né? Quer dizer, é como se ele estivesse dizendo, eu sei que pode haver entre vocês alguns que acham que não precisa de sabedoria. Né? Eu acho que tem alguns que pensam que não precisam de conhecer mais acerca de Deus, né? Da vontade de Deus. Mas, se algum de vocês aqui quiser, saiba que Deus ele está pronto para conceder esta sabedoria àqueles que lhe pedem. Então, os irmãos percebem aqui que há um movimento de Tiago, né, para nos levar a um outro ponto que ele vai falar muito bem depois, né, posteriormente, na sua carta, que é a questão da humildade.
não é? Lá na frente, os irmãos se lembram daquele texto que é muito citado, inclusive, né, quando ele diz: humilhai-vos perante a mão de Deus, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará, não é? Então, quer dizer, o Tiago vai falar sobre humildade lá na frente, mas aqui ele já está dizendo, olha, pode ser que alguns de vocês considerem inútil buscar a sabedoria. Mas, se algum de vocês entender que a sabedoria é necessária, você tem um caminho livre, aberto para Deus. Não há por que você ficar mendigando a sabedoria, não há por que você ficar buscando a sabedoria em outros lugares. Não, Deus está pronto para conceder a vocês o que é o seu próprio conhecimento. E é interessante, irmãos, que se a gente pensa que no contexto das provações, né, das perseguições, sabedoria que, obviamente, não tem nada a ver com um conhecimento intelectual, né? Porque talvez algumas pessoas pudessem pensar que ser sábio é como os filósofos gregos lá da época dos pré-socráticos, e mesmo os socráticos, né, Platão, Sócrates, etc., eles pensavam que a sabedoria era o quê? Era o domínio dessas virtudes, ou o domínio deste conhecimento, né, intelectual, filosófico, pensar sobre as coisas do mundo, conhecer as coisas do mundo. Mas não é isto que Tiago está dizendo. Esta sabedoria de que Tiago fala aqui, e ele também vai falar sobre isso mais à frente na carta, é uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria que é prática, e não uma sabedoria intelectual, cognitiva, mas é uma sabedoria prática. Como assim? É uma pessoa que sabe viver piedosamente em momentos difíceis. Em momentos difíceis. É uma pessoa que consegue resistir às tentações, às provações, melhor dizendo, consegue resistir às perseguições sabiamente. Ela não se desequilibra, não se desespera quando as provas vêm contra a sua vida, não é? Então, os irmãos certamente, se fizerem aí uma varredura aí na memória, os irmãos vão se lembrar de situações assim, né? De casos em que talvez você mesmo ou alguém que você conheça tenha passado por uma provação terrível, não é? Às vezes a perda de uma pessoa muito querida, às vezes um acidente que impossibilitou essa pessoa, às vezes uma traição, uma injustiça absurda que ela tenha sofrido, uma perda material, por exemplo, não é? Ou mesmo uma decepção com a igreja, não é? Então, provavelmente os irmãos vão se lembrar de coisas assim desse tipo. E aí, o que Tiago está dizendo é exatamente isto, quer dizer, qual é, primeiro, a perseverança que nós temos para passar por esses momentos, sem desistirmos do Evangelho, não é? E, agora, a vacina para se ter a perseverança, que é agir sabiamente nesses momentos em que nós somos testados, ou seja, nesses tempos difíceis em que é aí mesmo que a gente precisa demonstrar nossa capacidade de ler, de entender o contexto e de tomar a decisão mais apropriada em relação à palavra do Senhor, não é? Então, este é o ponto aqui de Tiago, esse é o contexto de Tiago. Você está vivendo num furacão de coisas, você está tendo muitas dificuldades na sua vida, em determinada área, né? E como agir? Como agir? Então, Tiago não está pensando aqui na questão intelectual, se você sabe muito teologia, se você sabe pouca teologia, se você decorou os catecismos. Não, Tiago não está falando disso, não está falando de placa de denominação, nada disso. Se você é membro, se você é presbiteriano, se você é batista, Tiago está falando de uma pessoa que deseja viver piedosamente, ou seja, num relacionamento tão profundo com Deus, e isso é piedade, né? De obediência com Deus, que ele é capaz, então, de demonstrar esta perseverança no Evangelho. Ela não vai se afastar do Evangelho, ela não vai se enfraquecer, ela não vai fraquejar em relação à sua fé, ela não vai virar as costas para Deus, nem para o povo de Deus, não é?
quando estas situações aparecerem. E como eu disse, né, os irmãos muito provavelmente têm aí vários exemplos, não é? Infelizmente, de talvez pessoas que tenham desistido da caminhada cristã exatamente porque passaram por determinadas provas, né? Então, às vezes, a gente visita alguns irmãos, algumas pessoas, e a gente vê muito isso. A pessoa ela deixa, por exemplo, de vir à igreja, e quando você vai verificar ali a razão, às vezes ela passou por uma dificuldade, né? Na vida lá, pessoal, às vezes nem relacionada à igreja, mas uma questão pessoal, uma questão dela mesma, e ela não consegue resistir, não consegue vencer esta prova, e então ela se afasta, né? Ela acaba buscando outros recursos que não a palavra de Deus e o povo de Deus. Então, Tiago é como se ele estivesse dizendo, olha, gente, nós estamos espalhados, tudo bem, realmente estamos, cada um, assim, nós estamos perdidão aí, perdidaço, né, no mundo, estamos sendo perseguidos pelas culturas pagãs, eu sei de tudo isso, mas saiba que Deus, Ele tem o que oferecer como resposta para aqueles que, porventura, se achegarem a Ele com fé, sem duvidar, sabendo que Ele cumprirá a sua promessa. Então, o que é sabedoria, né? Nesse contexto aqui de Tiago? É esta, então, virtude dada por Deus para nos fazer viver piedosamente em tempos de provação, mantendo a nossa fé genuína no Senhor. Não desistir da nossa caminhada cristã, não nos apostatar do Evangelho por causa de uma pressão externa contra nós. Eu vou citar agora 2 textos, e vou pedir aos irmãos que abram, por favor. Um deles é Provérbios, capítulo 2. O texto de Provérbios, como os irmãos sabem, né, ele é um texto, inclusive, chamado de sabedoria, né? E há alguns capítulos em Provérbios que são dedicados mesmo ao tema da sabedoria. Então, a gente começa no capítulo 1, você já tem aí várias orientações, não é, de Salomão acerca do que é a sabedoria e de como buscá-la. E lá no capítulo 2, no versículo 6, né? 2:6, então Salomão diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Repare, os irmãos, que são 3 palavras que são utilizadas aqui: sabedoria, inteligência e entendimento. Às vezes nós podemos pensar que estas palavras elas signifiquem as mesmas coisas, né? Especialmente porque na poesia hebraica, de fato, algumas palavras elas têm proximidades umas com as outras, porque o texto hebraico, em razão de ser uma poesia, né, acaba que usa palavras diferentes para significar as mesmas coisas. Mas neste caso aqui, quando a gente estuda um pouco mais de Provérbios, a gente percebe que cada palavra dessa, ela aponta para uma dimensão do ser humano. Então, por exemplo, inteligência aqui tem mais a ver, de fato, com o aspecto cognitivo. Mas não essa inteligência que a gente costuma utilizar no mundo contemporâneo, né, de dizer, fulano é mais inteligente do que Beltrano. Não é esta comparação cognitiva que a gente faz. É no sentido de uma pessoa que consegue usar bem os seus recursos racionais, o seu recurso cognitivo, a sua aprendizagem, e ela age de maneira satisfatória dentro daquele campo de seu conhecimento. Existem pessoas que não são escolarizadas, por exemplo, mas que são inteligentes, né? Às vezes a pessoa nunca sentou num banco de escola, não tem uma formação acadêmica, mas ela é uma pessoa inteligente, ela consegue lidar com situações de modo que, às vezes, até envergonha até quem é profissional ali, ou que entende daquela situação, porque é uma pessoa que aprende a raciocinar, aprende a pensar, aprende a relacionar as coisas, e acaba que ela detém, não é? Ela consegue reunir uma série de
de conhecimento e fazer desse conhecimento algo produtivo para a sua vida. Então, há pessoas inteligentes. E essa inteligência aqui, ela vai gerar, então, o quê? O entendimento. Porque, à medida que você conhece as coisas, naturalmente, você, então, é levado a entender as coisas, compreender as coisas. Mas, meus irmãos, a sabedoria, ela vai além disso. Porque a sabedoria, eu até costumo usar eu assim, criei uma ilustração, uma imagem, né, para tentar explicar um pouco do que é a sabedoria. Porque a sabedoria é mais do que você saber escolher as coisas certas. A sabedoria é você saber escolher, dentre várias coisas certas, aquela que é a mais apropriada para aquele momento específico. Aí é mais difícil, não é? Porque, por exemplo, se você tem duas coisas assim e elas são diferentes, fica mais fácil você escolher. Por exemplo, se você chega para uma pessoa crente e fala assim, o que é que você prefere? Você prefere, por exemplo, né, na quinta-feira, no estudo bíblico, você prefere estar na igreja estudando a palavra de Deus ou você prefere estar numa balada lá no centro, lá numa boate lá do centro? Bom, é claro que uma pessoa crente ela vai dizer, não, eu prefiro estar estudando a Bíblia. Quer dizer, então, esse tipo de escolha não é isso necessariamente que o texto fala sobre sabedoria. Sabedoria é você ter duas coisas boas, duas coisas valiosas e precisar escolher entre aquela que é a melhor. Aí eu acho que fica muito mais difícil. Por quê? Porque agora os critérios eles são muito próximos, muito parecidos. E você conseguir distinguir um do outro e pesar na balança, né? E às vezes até os pesos podem ser até equivalentes, né? E você ter que optar. Eu prefiro opção A à opção B. Então, esta sabedoria, diz o texto de Provérbios, não só aqui, mas em outros vários, né? A gente não vai lê-los todos agora, mas esse tipo de sabedoria é exatamente isso, é eu ser capaz de escolher a melhor opção daquelas que são boas opções para a minha vida. Então, repare que aqui não é mais só uma questão de você ter uma inteligência ou ter um entendimento da Escritura. Aliás, eu não disse isso, né, mas o versículo 6, quando Salomão diz, da sua boca vem a inteligência e o entendimento, claro que Salomão está falando aqui da boca de Deus. E a boca de Deus é a palavra, né? Deus fala pela palavra. A palavra, a Bíblia é a boca de Deus, né? O puritano Thomas Watson diz que o Antigo Testamento é o lábio superior e o Novo Testamento é o lábio inferior. Então, é a boca de Deus falando, né? A Bíblia é a boca de Deus. Então, Deus fala. E quando Deus fala, Ele nos dá inteligência e entendimento. Mas repare que a sabedoria, ela é algo que exige mais do que um conhecimento inteligente e o entendimento da Escritura. A sabedoria ela é relacional. E é por isso que Salomão ele coloca a sabedoria como uma pessoa. Ele personifica a sabedoria. Ele trata a sabedoria como uma pessoa. E aí os irmãos já estão entendendo onde eu quero chegar, né? Porque qual é essa pessoa? Olha só o versículo 20, por exemplo, do capítulo 1. Ele fala assim, a sabedoria grita na rua, nas praças ela levanta a voz. Quer dizer, ele está colocando aqui como se fosse uma pessoa que está numa praça, está na rua e está gritando. Mas o problema é que, e o que ele grita, olha só, ele grita em todos os lugares. Versículo 21 diz assim, do alto dos muros clama, na entrada das portas, nas cidades, ele fala a palavra. E qual é a palavra? Versículo 22 em diante. Até quando, nécios, amarei a necessidade? Até quando, escarnecedores, desejareis o escárnio? Até quando, loucos, aborrecereis o conhecimento? Estão vendo?
Então, o que é que a sabedoria está fazendo aqui? Ela está pregando a palavra de Deus. Ela está dizendo, olha, vocês que são ignorantes em relação à palavra, vocês que escarnecem da palavra, vocês que vivem em seus próprios entendimentos, que são os loucos, né? Que dia que vocês vão mudar de vida? Que hora que vocês vão ouvir a pregação da palavra? Que hora que você vai ouvir a sabedoria de verdade? Né? Então, repare que aqui, então, Salomão está falando de alguém, de um pregador, que está falando verdades, conclamando as pessoas ao arrependimento, mas elas não se arrependem. Versículo 24. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes, pelo contrário, vocês rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram minha repreensão, então eu vou rir de vocês quando vocês caírem no buraco. Vou rir da vossa desventura. E quando vocês entrarem na pior, quando vocês estiverem no terror, eu vou zombar de vocês. Quando o terror vier como a tempestade, ou seja, de uma vez, vocês serão varridos como redemoinho. Quando chegar esse momento da angústia e do desespero, aí vocês vão se lembrar. E quando vocês se lembrarem, versículo 28, vocês me invocarão. Só o que vai acontecer? Eu não vou responder. Vocês vão me procurar, mas eu não vou achar. Porque vocês aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram minha repreensão. Então, vocês comerão do fruto do seu próprio procedimento. Vocês vão colher o que vocês plantaram. Dos seus próprios conselhos, vocês vão se fartar. Vocês vão ficar felizes com aquilo que vocês mesmos produziram. E aí ele conclui nos versículos 32 e 33, né? Os nécios, irmãos, eles são mortos por seu próprio desvio. Ou seja, não é Deus quem desvia as pessoas. É a própria pessoa que se desvia, né? Ela é ignorante, ou seja, ela vira as costas para a palavra de Deus. O que é que vai acontecer com ela? Ela vai se desviar. E o pior disso é que elas vão achar que está tudo bem. Versículo 32. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Eles acham que está tudo bem, só que eles estão indo para a morte. A impressão de bem-estar. Para eles está tudo bem, mas eles estão indo para a perdição. Mas olha que maravilha o versículo 33. Mas, sempre tem um mas, né? Que é o mas da graça do Evangelho, né? Mas o que me der ouvidos, está vendo? Veja que é ouvir, ou seja, é uma pessoa que fala. Quem me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Sem temor do mal. Quer dizer, o que Provérbios, então, está nos ensinando aqui? Que a sabedoria está clamando, está pregando. Muitas pessoas não vão ouvir, mas não vão se importar, elas vão ignorar, elas vão virar as costas. Com isso, por causa da rejeição da palavra, elas vão entrar no desespero, o terror virá sobre elas, elas vão clamar desesperadamente, mas Deus, haverá um tempo, né? O Provérbios está dizendo, há um limite, né? Aqui alguns acham que se refere talvez ao juízo final, em que não haverá mais chance de arrependimento, outros pensam que é o fato de que os não eleitos, né? Eles não se arrependerão, então eles continuarão nécios, etc. Mas, de todo modo, o que o texto está querendo nos exortar é que aquelas pessoas que se acham, se julgam autossuficientes, sem Deus, sem Cristo, né? Sem a palavra em suas vidas, elas são chamadas de nécias. São pessoas ignorantes. São pessoas que, como diz o versículo 22, né? Viverão, amarão a necessidade. Tem gente que ama a ignorância, né? No sentido de amar o seu próprio entendimento e virar as costas para a palavra de Deus. Não adianta você dizer para a pessoa, olha, mas a Bíblia diz isso. A pessoa, mas beleza, mas tá certo, mas continua vivendo de outro modo, né? Então, é um aspecto relacional, meus irmãos. É o Senhor que dá a sabedoria. Essa parte A do versículo 6 do capítulo 2 é muito importante. O Senhor dá. E aí a gente volta para Tiago e a gente vê exatamente esta mesma ideia em Tiago.
Veja que Tiago diz que se você entende que te falta sabedoria, e na visão de Tiago, todo crente verdadeiro entende que falta sabedoria, porque nós estamos sempre com a necessidade de nos alimentarmos de Deus, não é? O que é que nós temos de fazer? Temos de pedir a Deus. E quando nós pedirmos, Tiago fala, olha, fique tranquilo, porque se você chegar ao ponto de reconhecer sua miséria e se dirigir a Deus para pedir a Ele sabedoria, Ele vai conceder a você. Esta é uma afirmação, é uma conclusão a que Tiago chega, que é uma conclusão categórica. Ele está dizendo, Deus vai conceder, Deus dá, como lá em Provérbios, o Senhor dá a sabedoria, né? Ele dá a sabedoria. Então, nós não temos sabedoria muitas vezes, é porque nós não pedimos. Esse é o ponto, né, que Tiago quer mostrar aqui. Se está faltando sabedoria para mim, é porque eu não tenho pedido. Eu não tenho me relacionado com a sabedoria, com a palavra de Deus, meditativamente, no sentido de permitir que Deus fale ao meu coração como uma pessoa que fala a outra. Essa semana eu comentava lá no seminário, né, sobre a necessidade, muitas vezes, de nós fazermos silêncio, né? O silêncio, tanto o silêncio mesmo físico, né, quanto o silêncio da alma, né? Os nossos irmãos do passado, muitos deles, eles valorizavam muito esses momentos de meditação, de reflexão, não é? Não aquela meditação oriental, transcendental, yoga, essas coisas, nem também aquela meditação dos monastérios católicos, né, dos monges que se retiravam. Nós estamos falando aqui de uma meditação cristã, ou seja, lembra quando Jesus, vários textos do Novo Testamento, aliás, até recentemente, não sei se o irmão ou o irmão, não me lembro quem, mas eu me lembro que destacou esse ponto, né, que Jesus estava... Jesus se retirou para orar, né? Ele se retirava para orar. Então, e quando ele se retirava, ele buscava o quê? Esse lugar de silêncio, né? Ele buscava esse lugar de paz, esse lugar de tranquilidade. E isso falta a nós muitas vezes, né? Esse retirar dessa bagunça, desse barulhão, a gente está com a cabeça assim, olha, a mil, né? Sempre preocupado com alguma coisa, a gente chega em casa, você está preocupado com amanhã, você está preocupado com a igreja, você está preocupado com, não é, com a sua família, você está sempre preocupado e não tem tempo. A reunião a oração de confissão de pecados domingo, se passa 15 segundos, a pessoa já fica apavorada, né? Não vai orar mais, não, é você. Porque esperar é difícil, assim, o silêncio ele incomoda. Não é? Vou pedir o irmão Edson para orar. Aí demora, tu fica com o seu Edson, avisa ele. Né? Você já fica agoniado, assim, porque você acha que a pessoa... Se você fica 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, aí a pessoa acha, acorda fulano aí. Porque a gente não está acostumado, né, com essa parar, pensar, deixar, de fato, permitir que o nosso espírito, né, seja tomado pela palavra de Deus. Diante de um texto desse, por exemplo, meus irmãos, como seria bom se nós pudéssemos parar mesmo, parar tudo que você está fazendo e ficar só aqui, não é? Inclusive orando as próprias palavras do texto. Senhor, eu preciso de sabedoria. E a tua palavra está dizendo que eu tenho que pedir ao Senhor. Então, me dá essa sabedoria. Passar um tempo aqui, olha, com esta palavra, né? Então, nós perdemos muito isso. E quando nós perdemos esse silêncio, essa meditação, essa reflexão, nós, às vezes, nos tornamos pessoas muito conhecedoras das coisas, muito inteligentes. Então, a gente decora versículos, a gente, não é, decora os catecismos, a gente lê os livros, etc. E o que é bom. Mas, como diziam os puritanos, é aquele conhecimento que fica só na cabeça e ele não desce ao coração, né? Ou seja, ele não tem uma aplicabilidade prática na sua vida. E o que Tiago está dizendo aqui é que os irmãos precisavam ter o cuidado de viver uma vida cristã prática, porque eles estavam sendo perseguidos, muita gente morta, presa. O que fazer? Quer dizer, não é só uma questão de intelecto, não é? De filosofar, chegar lá no meio tá prendendo os crentes lá para matar, e o camarada está lá fazendo
discurso filosófico. Não, prezados senhores, não levanteis a espada para matar os cristãos. Não, ali você tem que ter sabedoria. Às vezes fazer como Calvino fez, desceu amarrado num lençol, né? Paulo também fez isso, né? Acho que Calvino copiou de Paulo, né? Paulo fez, Calvino, eu vou fazer igual. Lá em Genebra, queriam prendê-lo, ele correu, avisaram, ele desceu né? Fugiu, tentou esconder para não ser preso naquele momento. Então, são essas situações, né? E Jesus disse que nós devemos ser prudentes como as serpentes, mansos como as pombas, ou seja, saber agir nos momentos decisivos, né? Será que se eu agir dessa maneira, o que isso vai... Qual a consequência disso para a minha vida, não é? Então, essa decisão, meus irmãos, ou essa capacidade de decidir, melhor dizendo, ela é dada por Deus, né? Eu vou ler mais um texto aqui com os irmãos, Mateus 7, está lá nas bem-aventuranças, né? No Sermão do Monte, melhor dizendo, Mateus 7, versículos 7 a 11. Os irmãos também conhecem muito bem esse texto, e que também vai nos mostrar, não é? Deus está pronto para nos dar generosamente. Deus é generoso para responder àqueles que pedem a Ele com confiança, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas, coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que pedirem, então? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, né? Então, aqui dizendo, olha, Deus está pronto para generosamente nos atender. Então, se você quer sabedoria, peça a Deus. Deus não vai negar para você. E aí, Tiago, então, ele finaliza esse versículo com uma expressão que é pouco conhecida, a gente quase não usa na língua portuguesa, né? Está traduzida aí como impropera. Impropera. Nada lhes impropera. É um verbo pouquíssimo usado, né? Acho que a gente não vê usado. Talvez numa linguagem mais jurídica, mas mesmo assim. Impropera, literalmente, ele não joga na cara de outra pessoa o fato de ter dado este benefício. Ele não vai cobrar de você isso. Ele não vai dizer, ó, tá vendo, eu te dei, agora você está me fazendo o que não deve. Não. Ele não vai criticar, Deus não vai usar o nosso pecado como uma crítica contra nós. Entenderam? Quer dizer, suponhamos, eu peço sabedoria a Deus, mas aí eu ajo, infelizmente, de maneira nécia, de maneira ignorante, ajo contra a palavra de Deus num determinado momento. Deus não vai jogar na minha cara, ele não vai colocar aquele pecado como uma justificativa para me negar a sabedoria. Quer dizer, eu poderei dizer, Senhor, eu pedi sabedoria ao Senhor, mas pequei contra o Senhor. E Deus vai me perdoar e vai continuar me dando sabedoria. Quer dizer, ele não vai fechar a sua fonte em razão dos nossos pecados. Ele vai continuar oferecendo, porque nós vemos na palavra, irmãos, que Deus ele se alegra em dar, não é? Ele se alegra em oferecer. O texto de Isaías, não é, que diz que a mão do Senhor ela não está encolhida. Não está encolhida. Então, se ela não está encolhida, você pode chegar diante dele, porque ele está pronto para te oferecer, não é? Os seus ouvidos não estão surdos, então ore a ele, não é? De maneira, então, que, se nos falta sabedoria, peçamos a Deus, que a todos dá liberalmente, ou seja, ele libera mesmo, não há nenhuma restrição, e ele não vai cobrar de você, não vai jogar na sua conta, não vai debitar em nada na sua vida, quando você, porventura, fracassar, quando você
titubear. E Tiago diz aí, e vai ser concedida para você, vai ser concedida. Então, irmãos, eu vou parar por aqui, porque aí a gente fica nessa primeira parte, e no próximo estudo, se Deus quiser, a gente entra no aspecto que que a gente vai dizer aqui, que é uma condicional, não é? Porque Tiago vai dizer assim, mas você precisa pedir com fé, não duvidando. E aí que, como diria, aí que é o pulo do gato, aí que é o problema, né? Porque assim, uma coisa é, beleza, Senhor, tá, eu sei, eu quero pedir e tal, mas quando entra a questão de pedir com fé, sem duvidar, aí é que a coisa aperta para o nosso lado, porque, naturalmente, meus irmãos, não é por causa do pecado, nós somos pessoas que duvidam. Nós somos pessoas que duvidam. E pode ficar tranquilo, não é só você, não. Eu também. Né? Nós duvidamos. Nós duvidamos. Eu até, trocando uma mensagem com uma irmã hoje, eu disse, né? Todos nós precisamos de pastoreio. Eu preciso de pastoreio. Né? Os irmãos precisam de pastoreio. Por quê? Porque nós todos somos pecadores. E eu também escorrego, eu também duvido. Não é? Então, nós vamos ver isso, se Deus quiser, no próximo estudo. Quer dizer, como pedir essa sabedoria que nos será concedida, essa sabedoria que Deus dá liberalmente, não vai cobrar de nós nada, não é? Não vai debitar em nossa vida cristã, não é? Mas como nós devemos pedir? Porque se nós pedirmos meio que em cima do muro, né? Aí o versículo 7 fala, olha, então, se é assim, eu acho melhor você não esperar alcançar as coisas, não, porque não é, te falta aquilo que é fundamental na oração, que é a fé. Sem fé, é isso aí, é impossível agradar a Deus. Então, tudo depende da fé, não é? Se queremos sabedoria, precisamos de fé. Mas aí eu encerro por aqui, porque, como eu disse, né, se eu for falar sobre isso, vai estender mais e talvez não fique tão completo quanto nós poderíamos abordar. Vamos ler juntos, irmãos, o versículo 5? Tiago 1:5. Vamos ler como exercício aí, né, de memorização. Vamos lá. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Amém, meus irmãos. Que Deus, pela sua graça, né, nos dê sabedoria. Nós todos precisamos de sabedoria, todos. E não só peçamos para nós apenas, mas peçamos também para os nossos irmãos, né? Que Deus dê sabedoria à igreja, Deus dê sabedoria aos pais, aos maridos, às esposas, né? Mães, aos filhos, aos líderes da igreja, né? Para que nossa vida seja uma vida que dignifique o Senhor, não é? Uma vida de escolhas piedosas, escolhas que reflitam, de fato, a nossa fé no verdadeiro Cristo, né? E que dignifiquem a nossa vida cristã e o nosso evangelho. Que Deus, então, nos abençoe, meus irmãos.